Muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos à 19ª Semana de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação. Essa é a mesa número 1 das comunicações. A gente vai ter 20 minutos para cada um apresentar a sua comunicação e eu vou controlar o tempo. Faltando 5 minutos, eu aperto aqui, eu levantar a mão, faz um barulhinho, pode ser? Ou vocês preferem que fala, que interrompe? Acho que apertar a mão é melhor, né? Você pode começar, Danilo. Ok, olá, boa tarde a todos, né? Meu nome é Danilo, sou formado em filosofia aí pela USP, né? Fui aluno do professor Marcos. E o que eu vou apresentar aqui veio de um projeto, do que seria o projeto de mestrado, né? Que eu pretenderia fazer como professor, certo? Só que eu não fui aprovado nesta chamada, vou tentar na próxima. Então, o que eu vou apresentar aqui é em decorrência desse projeto, certo? Então, o título é A Função Estruturante da Paideia na Ética Nicômaco e na Política de Aristóteles, né? Então, como que surgiu isso, né? De juntar duas obras tão importantes, tão massivas desse filósofo tão conhecido, né? Então, veio da minha própria trajetória acadêmica e da aproximação com o tema. Então, eu tenho formação em ciências biomédicas, interesse nas áreas biológicas, humanas e filosofia, né? E também já tive experiências como aluno, né, em Salamanca, na Espanha, em Lyon, na França, e também na Grécia, em Atenas. E quando eu estava aqui na graduação na filosofia, eu tive que fazer a licenciatura e tive contato com os estágios, né? Então, a partir da minha observação do contexto, e foi bem na época ali da pandemia, certo? Então, eu percebi que havia uma discrepância nos meus estágios de observação entre ética e educação, que eu poderia até discorrer um pouco mais sobre isso depois, e daí veio essa ideia, né, de como recuperar essa dimensão formativa, né, da educação, devido principalmente a esse contexto de polarização política, né? Então, a minha pergunta central é de que modo a educação, né, a paideia, articula a formação do caráter individual e a constituição da polis, né, na estrutura interna da ética nicômaca e da política. Então, a hipótese que eu tive foi a de que a paideia ela age, né, como um princípio organizador, como elo entre ética e política e fundamento da unidade da filosofia prática aristotélica, certo? E por que esse tema hoje, né? Então você tem polarização ideológica, fragmentações éticas, burocratização do ensino, educação reduzida, a técnica. Então, tudo isso, na minha opinião, ao meu ver, né, é, com, fez com que houvesse uma espécie de separação entre ética e a educação, certo? Então, como pensar isso, né? Através de uma formação moral, cidadã, uma educação integral pautada ali pela emancipação do estudante. E o caminho proposto seria, então, né, retomar essa noção clássica de paideia. E falando nisso, o que é paideia? Né? Paideia, então, seria não apenas o ensino escolar, né, a transmissão de conteúdos, mas uma formação ética, política, um cultivo do caráter, né, uma formação humana integral, tal como se dava, né, como está escrito nos escritos de Hegel. Né? E em Aristóteles, eu percebo que essa educação ela forma disposições morais, hábitos e forma cidadãos virtuosos, certo? Só que isso está, né, ao longo de um percurso que perpassa, né, principalmente ética, econômica e política. Então, como o objetivo foi o de fazer isso com vistas a um projeto de mestrado, eu não poderia percorrer toda a ética nicômaca e toda a política. Então, eu tive que fazer um recorte. Então, o meu intuito seria o de recortar os livros 1, 2, 3, né, 6 e 10, né, da ética nicômaca, porque ele trata dessas disposições gerais mais relacionadas a um contexto que possa estar ligado à paideia, certo? E
na política, o livro 1, os capítulos 1 e 2, o livro 3, o 7 e o 8, capítulos 1 e 7. Certo? E o eixo principal que conectaria isso, né, seria a paideia, enquanto uma continuidade entre ética individual e a ordem política. Mas aí, quando eu estava lá no gestor fazendo as minhas buscas, né, para fazer o projeto, eu percebi que não seria tão simples assim, porque a bibliografia nos mostra que os estudos que há disponíveis a respeito dessas obras, os mais contemporâneos, eles, na verdade, são recortes, né? É um mosaico. E o que eu quero dizer com isso? Embora o título desses artigos, eles façam menção ao livro Ética Nicômaco, eles façam menção, né, a, a política, na verdade, o que há é um recorte, geralmente temático, no qual o autor específico lá, ele vai, né, através dessa ótica, desse recorte, por exemplo, trabalhar um termo da praxis, da frônesis, da eudaimonia, perpassar esses livros. Então, você tem ali muitas análises temáticas, né, conceitos isolados, recortes fragmentados. Então, isso daí para mim soou como uma lacuna e devido à ausência de uma análise estrutural integrada, né, onde houvesse uma reconstituição da arquitetura interna dessas obras e uma investigação sistemática da educação, né, como eixo organizador. Né? Então, qual seria a contribuição desse projeto? Ler a ética e a política, né, como um projeto filosófico-pedagógico unitário. Então, tá, mas como que seria isso? Veja que aqui eu utilizo o termo de estrutura interna. Então, eu percebo quando eu leio a ética, né, e a política, mas principalmente a ética, algumas camadas, e é isso que eu estou chamando de estrutura interna do texto. Então, o que vem a ser isso? Eu percebo, então, ali 3 níveis estruturais, essas designações aqui são minhas, tá? Foram a partir das ideias que eu foram lendo, então não vai tomar isso aqui como algo canônico. Então, existe ali, indubitavelmente, o nível teleológico, onde você tem uma camada que vai tratar da eudaimonia, do fim humano. Existe um nível formativo, que é onde você tem ali o desenvolvimento, né, muito, muito presente por meio de exemplos, né, na ética Nicômaco, também na política, né, onde o autor trabalha as questões de hábitos, de virtudes, de formação moral, e um nível que eu estou chamando aqui de culminante, no livro 10, onde você tem ali, ainda na ética Nicômaco, né, um pontapé, um convite à política. E aí você percebe ali uma necessidade da política, uma educação voltada ao público e, obviamente, uma transição para a política. Então, ao meu ver, isso, né, não apenas fala sobre educação, mas também educa, né, o indivíduo a argumentar. Então, isso seria, vamos dizer assim, um link que a ética Nicoma deixa para a ética, para a política. Então, a educação, ela teria, então, um princípio organizador, né, da polis, certo? E a política, tendo em vista esse gancho, ela trataria de algo mais voltado às questões como polis, como ela se organiza, como se forma um cidadão. E a tese seria de que a educação, aqui eu diria que a paideia, né, não é um tema secundário, mas ela organiza retrospectivamente. Aqui eu estou pensando em política, que veio depois da ética, então ela organiza retrospectivamente todo esse elo aí, né? E a paideia teria esse papel aí de linkar essas disposições privadas, né, em virtudes cívicas. Então, privadas aqui, ética nicômaco, virtudes cívicas, políticas. Então, na articulação da ética e política, a ética teria o papel aí de formar o caráter, a política de formar as condições institucionais da virtude, e a educação seria a mediação entre o indivíduo
a polis, a cidadania, a vida boa e tudo isso. Então, obviamente, seria o prolongamento necessário para a ética. Então, o objetivo dessa pesquisa seria articular a formação moral, analisar, né, como a paideia, então, articula a formação moral e a polis, como ela organiza, né, a unidade da filosofia prática aristotélica e examinar a eudaimonia e virtude. Aqui eu coloquei como analisar hábito e frônesis, mas tem outros subtópicos que você pode, que está nesse elo entre as duas, certo? E fazer ou propor, fazer eu acho muito, propor uma reconstituição da relação entre ética e política, mas com base nessa estruturação interna, né, das duas obras. Tá, e o que eu quero dizer com isso? Porque quando você percebe, assim, principalmente pelo grego, né, eu estudo grego também, só que ainda não estou, assim, o suficientemente bom para me deter nesses detalhes, mas eu já consigo perceber que se tratam de dois textos estruturalmente distintos, mas existe ali uma relação entre os dois, né? E por que eles foram escritos, para quem que eles foram escritos, isso daí é o que faz linkar, né, o que faz a paideia, esse conceito de paideia, que não é só um, tem várias camadas também, né, ligar esses dois textos aristotélicos, né? Então, veja que o projeto, então, ele buscaria, né, mostrar que a educação é o eixo da filosofia prática aristotélica, né, que a ética e a política formam uma unidade, que eu não percebo, e eu só encontrei um trabalho, né, que tratou desse aspecto, né, de ética e política como uma unidade, mas bem assim tangencial. Nada tentando comparar a organização estrutural interna dos dois textos como princípio para mostrar, né, o que seria essa continuidade. E então, assim, a paideia, né, ela seria esse elemento que conecta o indivíduo e a comunidade. E, basicamente, né, é isso. Aqui estão as referências que eu utilizei para poder fazer esse projeto e a apresentação também. E é isso. Legal, Danilo. Obrigado pela apresentação. Então, na sequência, quem vai apresentar é o Gustavo. Pessoal, vocês me ouvem bem? Boa noite. Sim, boa noite. Eu peço desculpas que eu tô meio de lado, porque minha câmera parou de funcionar, eu tô usando o meu celular. Aí eu deixei ele apoiadinho aqui. Então vou compartilhar com vocês um slide que eu fiz também. Muito bem. Eu vou começar lendo o resumo. Basicamente, o que eu vou trazer é uma ideia que eu venho elaborando, mas é mais, digamos, uma questão, né, com hipóteses, sem muitas coisas tão consolidadas. Por isso também que eu trago, que eu gostaria, né, desse debate, acho que vai ser muito benéfico até para esse problema que eu venho pensando. Então, o resumo é que o texto se debruça sobre a conexão entre ética e política na obra de Aristóteles, pelo debate sobre o melhor modo de vida que é apresentado na Ética Nicômaco, e reformulado no livro 7 da Política. A partir da constatação da tensão histórica entre a vida filosófica da contemplação e da sabedoria e a vida ativa da prática política, da virtude moral, da prudência, da honra, busca-se problematizar o modo de vida filosófico enquanto possibilidade maior de realização do bem e da razão humana. De modo contrastante à defesa da contemplação do livro 10 da Ética, que a felicidade parece a suplantar a própria prática, né? Aristóteles explicita na política a primazia da vida prática como mais feliz, ao relacionar ambas as questões do melhor modo de vida e do melhor regime, estabelecendo o valor da contemplação como propriamente vinculado ao seu valor enquanto prática. Nesse sentido, tomando os livros 7 e 8 de modo abrangente, essa parece ser uma resposta mais interessante para a questão da ética e que se revela no contexto
do desenho do melhor regime e de uma proposta de educação integral, né, que contempla os livros 7 e 8 da política. Do cidadão, que é uma proposta de educação voltada para a liberdade, para a virtude. Com isso, enfatiza-se o ponto que a felicidade não deve ser vista apenas como uma atividade isolada de sabedoria, mas o exercício de razão prática que é indissociável do bem comum. E nessa perspectiva, se entende que a realização adequada da vida interior depende de condições externas e de uma formação do cidadão para agir de modo virtuoso e feliz. E assim a política é apresentada como uma ciência que harmoniza esse desenvolvimento interior com a promoção da liberdade e da participação coletiva na cidade. Então, vou tentar me explicar um pouco. Eu venho das ciências sociais, na verdade, e acabei me metendo aí na filosofia. Na verdade, meu mestrado é em ciência política, né, na parte de teoria política. Então, enfim, também, assim como o Danilo, eu tenho uma trajetória um pouco por vários caminhos diferentes. Mas acho que isso é bom, né? A gente traz uma visão, às vezes, mais relacional, né, de outras áreas. Então, vou tentar explicar um pouco esse problema que eu pretendo, talvez, pretendo montar um projeto também em cima disso, né, de doutorado, no caso, e vou tentar apresentar, então, de uma forma elucidativa. Então, assim, alguns slides acho que tem até bastante texto, então eu vou até tentar dar uma resumida, né, passar um pouco mais rápido para dar no tempo. Bem, então parto desse antagonismo, né, entre vida ativa, né, e a vida contemplativa, esse antagonismo que a Hannah Arendt, por exemplo, traz na condição humana, né, que é tão paradigmático, né, do nosso modo de pensar, e o julgamento de Sócrates, né, como esse paradigma histórico dessa cisão, né, entre política e filosofia. É claro que dentro disso já existem várias problematizações, né, como, por exemplo, Sócrates falando que é o mais político de todos os cidadãos no Górgias, né, embora ele não seja o político de assembleia, né, o político que participa das instituições propriamente, mas o que é, né, essa vida, por que a vida política, digamos, é oposta a essa vida filosófica? E aí Platão tenta unir isso na República, né, na ideia do rei filósofo, e Aristóteles vai ir por um caminho muito diferente, ele vai justamente romper, né, a ideia da razão prática, da razão filosófica, razão teórica, né? Então ele vai ter um rompimento entre essas virtudes, né? A virtude da sabedoria, que é diferente da frônesis, né? A virtude da prudência, enquanto Platão tenta unir esses conceitos. Então, primeiro tratar um pouco rapidamente da recepção, né, dos textos de Aristóteles na história. A política, a minha ideia é justamente partir da política para olhar a ética, né, que é um caminho muitas vezes pouco proposto também, né. Em geral, se parte da ética para a política, até por essa última passagem do livro 10 da Ética, em que Aristóteles realmente introduz, né, começa a falar de questões políticas e diz que isso é necessário continuar em outro livro que a gente, né, presume ser a política. Mas também é importante lembrar que esses livros eles foram compilados séculos depois da morte de Aristóteles, e a gente tem uma dificuldade às vezes em pensar a própria ordem em que eles teriam originalmente. E a política, em geral, desde o Renascimento, desde a Idade Média, o Renascimento, quando ela foi recepcionada no Ocidente, né, na Europa, ela tende a ser tomada em dois blocos diferentes, né? O bloco que era chamado mais idealista, né, que compunha o livro 1, 3, o 7 e o 8, e um bloco mais realista, que seria o livro 4, 5 e 6. Então, se a questão da ética é o melhor modo de vida, né? Qual que é o melhor modo de vida possível, a melhor vida a ser vivida pelo ser humano, a questão da política vai ser qual é o melhor regime, né? Então, essas duas questões, elas andam juntas também, como Aristóteles fala no início do livro 7 da política. Não dá para pensar o melhor modo de vida sem pensar o melhor regime. Aliás, não dá para pensar o melhor regime sem pensar o melhor modo de vida, porque, no fundo, a gente está falando de valores, né? Que nós queremos que sejam realizados, digamos assim, no mundo. Então, enquanto a política foi tomada, então em livros que seriam mais idealistas, que os critérios do melhor regime seriam buscados em princípios ideais, e blocos mais realistas, onde os critérios do melhor regime
seriam das constituições empiricamente existentes que Aristóteles e o Liceu estaria estudando, né? Então, depois, Werner Jäger, né, um historicista alemão que chegou a, né, que escreveu Paideia, inclusive, o clássico, né, ele vai tratar muito sobre a questão genética em Aristóteles, né? Ele tem essa tentativa de ler os textos de Aristóteles de uma forma genealógica. E ele vai justamente separar, né, esse bloco mais idealista como livros que teriam sido produzidos antes das viagens de Aristóteles, né, quando ainda não tinha deixado a academia, e outros depois, né, quando ele regressa e que ele conhece várias constituições, né, e que ele, digamos assim, tem um arcabouço empírico, né, para tratar melhor, e muda completamente, né, o seu modo de ver, digamos assim, a política e a ética, né. Essa é a tese de Jäger. Tanto que os livros 7 e 8 sempre tiveram esse ar, digamos, mais platônico, né? Então, tem até edições da política, eu já vi uma, eu já vi uma, enfim, eu não lembro exatamente agora qual editora, mas era uma edição que começava a política pelo livro 1 e depois vinha o livro 7, né? E depois o livro 8 e aí vinha o livro 2, 3. Então, muitas até alternam a ordem no sentido de tentar colocar um sentido, porque parece uma obra meio fragmentada, né, e até incompleta, né? O livro 8, inclusive, ele vem de um aparentemente, né, de um escrito incompleto também, ele estava incompleto, né? Então, tem essas questões. Só que a minha ideia é tentar justamente levar o livro 7 da política para questionar essa ideia de uma felicidade superior do sábio, que Aristóteles defende no livro 10 da Ética. Então, a minha defesa é basicamente que no livro 7 da política existe quando ele retoma a questão ética do melhor modo de vida, ele dá outra resposta, né? Embora muitas vezes se leia como simples ratificação, perdão, do argumento que já está no livro 10 da Ética. Então, vou tentar explicar um pouco isso. Esse argumento máximo, né, da felicidade do sábio está no livro 10º da Ética. Tem tentativas de se ler esse argumento de que existe, digamos, uma hierarquia entre as virtudes, uma hierarquia entre os bens, em que a virtude da sabedoria seria uma virtude superior à prudência, por exemplo, que é a virtude prática, né? Tem tentativas de ler isso no livro 1º da Ética, né? Mas isso é inválido, né? Porque o argumento do livro 1º, ele basicamente não se compara com o argumento do livro 10º. Né? No livro 1º, Aristóteles chega a definir a felicidade como uma atividade da alma conforme a virtude, e diz que se as virtudes são várias, a felicidade será conforme a mais teleiotatem, né? A mais teleion das virtudes, né? Que é basicamente a mais completa ou perfeita, né? Esse termo tem essas duas traduções. E, bem, muitos autores leram esse teleion como perfeito, querendo dizer que Aristóteles estava presumindo uma virtude mais perfeita que outras, digamos assim. Mas, mesmo que Aristóteles quisesse dizer perfeito, ele poderia estar se referindo a uma virtude ética perfeita, por exemplo. Enfim, não se pode presumir necessariamente que ele quer dizer, ele quer tratar de uma hierarquia entre as virtudes ou bens no livro 1º. Inclusive, quando ele faz a defesa da sua concepção de bem contrária a Platão, ele chega a falar de uma concepção de bem por analogia, né? Que a analogia não é uma concepção hierárquica dos bens, né? Então, os bens podem ter uma relação entre si de analogia. Isso me leva à defesa de uma concepção de felicidade inclusiva, né? Uma concepção de felicidade que como Hard, né, defende, né? Uma concepção que é completa, é autossuficiente da felicidade. Então, envolve, digamos, todos os bens de uma forma harmônica, né, na vida humana. Em uma vida humana completa, né? Então, não é simplesmente sobre a felicidade, não é simplesmente sobre a sabedoria, não é simplesmente sobre a atividade filosófica. Até porque, né, aqui eu trago outro autor, John Ackroyd, que defende que, se fosse assim, o filósofo seria praticamente um egoísta, completamente desumano, né? Ele abdicaria de qualquer outro bem, qualquer outro fim, digamos assim, altruísta, para se dedicar à sua atividade isolada
filosófica, que mesmo Aristóteles, né, não entende essa atividade como isolada, né? Acho que nenhum filósofo antigo, né? Mas, tanto que no livro 10º da Ética ele chega a falar que é até melhor filosofar com amigos, né? Então, enfim, ele tem uma concepção ainda, digamos, comunitária, obviamente, mas partindo dessa tensão do filósofo como esse ser excêntrico, o filósofo como esse ser, às vezes, isolado, né, que é meio isolado, enfim, não é uma boa palavra, mas quase ostracizado, né, da cidade, né, como Sócrates chegou a ser até condenado. Então, qual seria essa possibilidade, digamos, de conciliar, né, a razão teórica, a razão filosófica com a razão prática? Então, vou pulando aqui. Bem, então, como eu dizia, né, o livro 7, ele inaugura com a questão da ética. Ao se perguntar sobre o melhor regime, Aristóteles está se perguntando também sobre a questão do melhor modo de vida, né, como ele diz nessa passagem. Se este aspecto do melhor modo de vida não for claro, também não será o melhor regime. Então, depois, né, na continuidade do argumento, ele começa a falar sobre a hierarquia dos valores, né, dos valores do corpo, por exemplo, como o prazer e a honra, né, que vem através da guerra, por exemplo, chega a criticar a Constituição espartana por defender essa virtude guerreira, simplesmente, que a guerra, digamos, sem um fim justo, né, sem um fim para a paz, a guerra, digamos, pela guerra, né, a guerra pela prosperidade, né, pela glória, e não simplesmente, digamos, a guerra pela paz, como Aristóteles parece entender que seria a guerra justa nesse livro 7. Então, ele vem com uma crítica, né, à Constituição espartana, e aí ele retoma a questão do melhor modo de vida. E aí, ele traz essa passagem aqui, que eu trouxe em grego, embora meu grego também não seja lá aquelas coisas, mas é uma passagem que eu venho estudando e algumas coisas me chamam a atenção nela, né? Então, aqui é uma passagem do 3º capítulo do livro 7 da Política, né? Onde ele meio que conclui esse debate sobre a vida, sobre o melhor modo de vida e a relação disso com o melhor regime. E aqui eu tomei de base uma tradução da Vega, mas alguns termos enfim, eu tomei a liberdade de fazer uma tradução um pouco própria, né? Porque na edição da Vega, né, uma edição portuguesa, bilíngue, que é a mais, enfim, que a gente geralmente utiliza, né, em português, da política, mas eu tomei a liberdade de fazer uma tradução um pouco própria aqui. Então, eu vou ler ela, dessa passagem, porque eu acho... desculpa. Porque eu acho muito reveladora, né? E acho que é aqui que é o centro do meu argumento. Então, se afirmamos que a felicidade deve consistir na boa prática, então a vida prática será a melhor de todas, comum tanto para a cidade, tomada em comum, como para cada um em particular. A vida prática, porém, não se refere necessariamente aos outros, como por vezes se julga, nem é forçosamente prático o pensamento que visa unicamente o ganho obtido pela ação. As ações mais feitas por si mesmas, ou seja, mais autotélicas, né? Esse é um conceito que a gente pode inventar e aportuguesar, né? Porque, enfim, que são mais intrínsecas, né? Ou seja, que dependem menos de condições externas para se realizar, que são menos relevantes a seus efeitos externos. Então, essas atividades são a contemplação e o pensar, e o fim da boa ação é como a própria ação. Daí dizer-se que agem em sentido superior os indivíduos que orientam as atividades, ainda que exteriores, pelo pensamento arquitetônico. Essa palavra arquitectonas, né? Aristóteles usa na Ética Nicômaco também, quando ele vai falar do conhecimento da ciência política, né? Um conhecimento arquitetônico, né? E é interessante porque aqui, embora ele esteja falando, né, que o pensamento e a teoria são mais autotélicas, ele está, na verdade, defendendo o valor da prática. Ele está falando que a teoria ela só tem esse valor porque ela é mais prática do que qualquer outra ação, digamos assim. Né, que é diferente do que ele fala no livro 10 da Ética, em que a teoria ela se desvincula praticamente da prática, ela se torna uma atividade quase que abstraída da prática, né? Claro que Aristóteles nunca chega a tratar exatamente nesses termos, mas ela tem mais esse caráter, né? Então, a felicidade ela vem da própria, digamos, realização dessa ação e não pela realização de ação,
né, pela realização dessa ação específica, da teoria, né, pelo teorizar, e não pela realização de ação, né, que é o que Aristóteles estaria defendendo mais nessa passagem. Bem, isso teria algumas implicações, né, que eu gostaria de discutir melhor, que não vai dar tempo agora, mas trazendo algumas, basicamente, a minha ideia, então, é que basicamente possa existir a razão prática, né? Aristóteles chega a afirmar no livro 10º da Política que existe também um segundo grau de felicidade, que é mais humano, talvez, né? Não chega tão próximo dos deuses, né? Não chega tão próximo do universal. É mais humano, que é a felicidade do modo de vida pela honra, né? Então tem o modo de vida do conhecimento, que se caracteriza pelo filósofo, o modo de vida da honra, que é do político, e o modo de vida dos prazeres, que é da maioria, que realmente não traz felicidade, né? Dos prazeres vulgares, digamos assim, do corpo. Mas o modo de vida político, Aristóteles concede, né, que pode existir felicidade nesse modo de vida. Então, através de uma razão prática, né, de um conhecimento específico que, na minha hipótese que eu venho elucubrando, digamos assim, tem a ver com a educação, com o processo, né, da educação, e também para a questão da alternância na comunidade, né? Eu vou trabalhar um pouco melhor isso, como o Danilo já tratou um pouco da educação, eu gostaria de falar mais da alternância nesse finalzinho. Então, a importância da alternância é a importância, digamos assim, da vida na comunidade política, né? Você saber governar e ser governado, né? Quando vivemos numa comunidade de livres e iguais, todos devem saber governar e ser governados, né? Em geral, a gente vê que os ricos sabem governar, né? Só governam, só querem governar, e os pobres, digamos assim, só são governados, né? Não existe essa alternância, né? Nas comunidades políticas. Aristóteles mesmo fala disso das oligarquias, né? Então, isso destrói a liberdade, isso destrói a igualdade. Então, basicamente, a necessidade, né, de pensar essa igualdade na reciprocidade, né, esse conceito importante que Aristóteles coloca na dinâmica, que é gerada pela alternância. A alternância, ela não vem como nas democracias, da simples exacerbação da liberdade, né? Então, na democracia, essa é a crítica, né, de Aristóteles, por exemplo, à democracia. A democracia, os cidadãos querem ser o maximamente livres por acreditarem maximamente iguais, então eles querem ter as mesmas possibilidades de acesso ao poder. Então a alternância ela não decorre, digamos, do reconhecimento de que o outro deve governar, né, de que o outro também pode ser um bom juiz, né, dos meus fins, né, e governar também os meus próprios fins. Como Aristóteles usa o exemplo muito estranho, né, do sapateiro e do marceneiro que trocam de posição, né? Uma hora o marceneiro começa a fazer sapato, o sapateiro começa a fazer trabalhos de marcenaria, e eles acreditam, apesar, né, dessas diferentes funções e especialidades, acreditam que eles estão fazendo o melhor um para o outro, né? Então esse sentimento comunitário, né, de justiça, de amor, de alguma forma também, de amizade, né, é necessário, né, para a garantia da comunidade, né? Então, de alguma forma também a democracia, por colocar tudo na conta da liberdade individual, né, ela tira esse mérito que a alternância tem de estímulo à virtude, digamos assim, né, de formação da virtude também. Era basicamente isso. Eu peço desculpas pela correria agora no final. Acho que eu preparei uma apresentação muito grande, na verdade. Mas agradeço, gente. Obrigado por me ouvirem. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Desculpa ter que te cortar também no final. Então, agora, convidar o Nélio para poder fazer sua apresentação. Fica à vontade, Nélio. Obrigado. Peço-lhes perdão, mas eu não vou apresentar o meu texto. Eu vou ler um texto. Peço então sua atenção, sua paciência para tentar seguir. Eu sou Gilberto, Nélio Gilberto dos Santos. Sou professor substituto da Universidade do Estado da Bahia. Em breve fará 2 anos que eu estou por lá. Eu sou formado em filosofia antiga, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado, trabalhando sempre em filosofia antiga e Aristóteles em particular. E como sou professor do Colegiado de Filosofia do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia,
eu me interesso particularmente, tenho me interessado particularmente a questão da educação na filosofia grega, e a segunda vez, por isso me interessei pelo Pai Delma, pelo que a FEUSP faz, e segundo ano que eu estou apresentando a comunicação. Agradeço a oportunidade de ser aceito aqui. Então eu fiz um pequeno resumo, tinha feito um pequeno esqueleto do que eu iria apresentar, mas quando eu sentei para escrever, na verdade, eu acabei modificando um pouco. O coração do que queria ser dito está mais ou menos o mesmo, mas houve algumas modificações que eu ainda estou buscando, e esse texto manifesta um pouquinho isso. Então, como título, eu dei o modo de vida filosófico em Aristóteles, teoria e praxis. A compreensão da filosofia antiga, não apenas como especulação teórica abstrata, mas sobretudo como modo de vida orientada para uma transformação ética e espiritual do sujeito, constitui uma das mais importantes e influentes contribuições do historiador francês da filosofia antiga, Pierre Hadot. A releitura proposta nas suas obras sobre o sentido da filosofia entende que teria existido um divórcio entre teoria e prática na Idade Média, particularmente na escolástica, coincidindo com a separação entre teologia como doutrina prática de salvação e a filosofia como elemento especulativo que lhe auxiliar. A filosofia moderna continuaria essa tradição, que em parte se perpetua até hoje em nossas escolas e universidades, onde a filosofia seria tratada como pura teoria, sem incidência na vida prática. Se temos um resumo dessa interpretação feita pelo próprio Pierre Hadot, no prefácio escrito para o livro, que ele escreveu para o livro de Julius Domanski, A Filosofia, Teoria ou Maneira de Viver, as controvérsias da antiguidade, as controvérsias desde a antiguidade até o Renascimento. É um texto que foi escrito em francês, que tem uma tradução em inglês. Então eu cito Pierre Hadot. Com a Idade Média, testemunhamos uma separação radical entre o modo de vida filosófico, que a partir de então passou a fazer parte da espiritualidade cristã, e o discurso filosófico, que se tornou uma simples ferramenta teórica a serviço da teologia, anquila theologiae, da filosofia antiga apenas as técnicas acadêmicas, os processos de ensino, a teoria do raciocínio, as representações cosmológicas, ou seja, simplesmente o aparato conceitual, se conservam sob o nome de filosofia. A natureza e a razão são colocadas a serviço do sobrenatural e da revelação. Enquanto na antiguidade a filosofia abrangia a teologia e não hesitava em aconselhar sobre a prática religiosa durante toda a Idade Média e a modernidade, muitas vezes por medo da Inquisição, separa-se rigorosamente a filosofia, que se torna uma construção abstrata, e, por outro lado, o pensamento teológico e a prática religiosa. A essas considerações deve-se acrescentar o funcionamento das universidades. Não se trata mais, como na antiguidade, de formar pessoas, mas professores, que por sua vez formarão outros professores. Quando a filosofia, no século XVII, sobretudo XVIII, recuperar sua autonomia, sempre preservará a herança da universidade escolástica, ou seja, a predominância da dimensão teórica. Tal situação só poderia favorecer a tendência de muitos filósofos, tendência denunciada pelos antigos, de se refugiarem no confortável universo dos conceitos e discursos do tecnicismo, o que é uma inclinação natural do espírito filosófico. Termino aqui a citação de Hadot. Então, uma tese bastante interessante, que houve um diálogo importante com Foucault. Houve também bastante reação no mundo da história da filosofia antiga, da historiografia da filosofia antiga, sobre os limites e o interesse dessa interpretação, que não deixa de ter bastante
bastante influência hoje. E continuo então meu texto. A separação entre discurso teórico e vida, que pode ser entendida aqui como uma espécie de desvio e talvez mesmo uma perversão de um estado originário da filosofia, pode também ser entendido como uma mudança necessária, não forçosamente boa, mas conforme certas condições sociais e políticas, ou mesmo fruto de um entendimento diverso, porém igualmente válido, do que seria o filosofar e a filosofia. A razão para essa teorização progressiva da filosofia, apontada por Pierre Hadot, pode ser vista, por exemplo, em função da sua profissionalização, com a emergência das instituições formais e públicas de ensino, do estabelecimento dos professores de filosofia como uma categoria particular de profissionais do Estado, do desenvolvimento de um pensamento histórico na filosofia e, não menos importante, da compreensão da pluralidade do pensamento enquanto valor constitutivo da nossa vida social e política a ser fomentado pela educação pública. Dificilmente se contestaria a importância desses pontos sublinhados. Talvez a teorização da filosofia constitua um caminho necessário enquanto garantia da universalidade própria de uma educação pública de matriz democrática. Será que ensinar filosofia pode ser ensinar a viver? Ensinar modos de vida? O ensino não se tornaria pregação e o professor uma espécie de coach, de pastor? Na filosofia entendida essencialmente como uma prática de vida, talvez seja difícil distinguir no professor suas orientações e escolhas de cunho pessoal, seu modo de viver, do que seria o ensino propriamente filosófico. Parece evidente que o ensino de filosofia em instituições de educação pública deva ser conduzido não por mestres, no sentido de gurus, mas por professores, que assegurem o caráter crítico da aprendizagem em diálogo com a história plural do pensamento, através, mas além de tradições e escolas, além de metodologias e preceitos, a fim de permitir que os estudantes possam construir seus próprios conceitos em função das escolhas e interesses dos próprios educandos, seguindo as vicissitudes das suas experiências. Nesse aspecto, podemos pensar que o entendimento da filosofia como teórica, como especulativa, é fundamental. Não que a filosofia não tenha incidência sobre a prática, sobre o modo de vida, mas trata-se de dimensões que devem ser claramente distinguidas. A relação entre teoria e prática no modelo aristotélico pode trazer elementos interessantes que nos ajudem a pensar essa relação complexa nos nossos modelos de educação. As ideias, sendo consideradas como fundamento ontológico e epistemológico do saber, faz com que seja a teoria que determine o que chamamos de real, inclusive o que dita, o que prescreve as ações práticas e, consequentemente, o modo de vida. O sensível, assim como o prático, por consequência, é relativo, enquanto representa uma realização imperfeita daquilo que é conhecido teoricamente, contemplado, isto é, a realidade verdadeira, a ideia em si. Nesse sentido, por exemplo, a problemática da democracia brasileira seria uma pálida imagem do que é a democracia verdadeira, a ideia de democracia, a democracia em si, a qual temos acesso apenas pela contemplação, pelo conhecimento teórico. Nessa perspectiva, é o teórico, a saber, aquele que tem acesso ao conhecimento das ideias em si, quem deve governar, quem dita a verdade da sombra que vemos, e quem prescreve o verdadeiro, o bom, o justo, a vida prática. Com Platão, onde o teórico tem essa prioridade, a filosofia é a rainha, o filósofo deve reinar, legislando e ditando o modo de vida. Diferentemente do seu mestre, ao não hipostasiar as ideias, Aristóteles inverte essa perspectiva
concedendo prioridade ontológica ao singular concreto, distinguindo-o da prioridade epistemológica pertencente às ideias, agora entendida como conceito universal. Uma das consequências dessa revolução copernicana do conhecimento é que não é mais o filósofo, nem a teoria, ou a contemplação quem comanda, quem prescreve ao prático. Ao contrário, é o singular concreto, o prático, que é norma do que é conhecido especulativamente mediante a ideia universal. A questão se desloca, não é mais a filosofia quem dita o que deve ser a vida, mas a vida é quem determina o que é pensado e, consequentemente, o que deve ser a filosofia. Não se trata mais de viver em função de uma filosofia, mas de filosofar em função da vida. Deve-se matizar, contudo, essa inversão aristotélica entre teoria e prática. Apesar de considerar a filosofia como um desenvolvimento mais próprio da inteligência humana, sabemos que não há identificação simples entre intelecto e filosofia. O prático e o sensível humano possuem uma racionalidade específica, em função do intelecto prático, de anoia práctica, distinto, no sexto livro da Ética Nicômaco, daquele teórico, de anoia teorética, especulativo, no qual surge a filosofia. Repito, distinto no sexto livro da Ética Nicômaca, daquele teórico especulativo no qual surge a filosofia. O cozinheiro-chefe não precisa ser filósofo. Ele precisa possuir uma afinadíssima inteligência prática nos processos de criação e combinação de sabores, odores, texturas dos alimentos. Não é um estudo teórico sobre as sensações que fará dele um bom chefe, mas a realização concreta de pratos, dominando e combinando pela experiência do paladar a diversidade de sabores, do doce, amargo, salgado, que naquele momento os alimentos singulares oferecem à sua preparação. Um ser humano que viva uma vida boa, feliz, ética, não precisa ser filósofo. Ele precisa possuir uma afinadíssima inteligência prática na condução das suas ações, sabendo combinar inteligência, desejos, escolhas, paixões, acontecimentos e relações. Não é o estudo teórico sobre as ações humanas que fará dele um ser humano ético. Isto é realizado feliz, mas as decisões e ações concretas realizadas nas circunstâncias adequadas, segundo o que há de melhor nele, isto é, em conformidade com as virtudes morais. Não que a teoria nada tenha a dizer à prática. Não que a filosofia nada tem que ver com o modo de vida. Não que os estudos dos alimentos, dos sabores, a história da culinária nada tenha a dizer na preparação de um prato, para seguir com o exemplo citado. As obras de Aristóteles, retórica e poética, são considerações filosóficas, isto é, relevando do intelecto especulativo acerca das ações guiadas pela inteligência prática determinada pela técnica, que, por consequência, podem servir aos oradores e aos poetas, não sendo, contudo, obras nem de oratória, nem de poesia. A ética nicômaco, a ética eudemo e a política são considerações filosóficas da inteligência teórica acerca das ações práticas, éticas e políticas, determinadas pela inteligência prática, isto é, pela prudência ou sabedoria prática, a frônesis. Esses estudos filosóficos não são as ações praxeis, mas as supõem e servem, são escritas para ajudar a melhor agir ética e politicamente. Sem essas ações, inclusive, isto é, como pura teoria, essas obras não possuiriam nenhum sentido, pois, como ressalta Aristóteles, sem ações virtuosas de um sujeito, seja pela falta de idade, seja pela pouca idade, seja pelo caráter,
elas não apresentariam nenhum interesse, já que nem se saberia do que se está falando. Desse interesse da teoria ao serviço da prática, isto é, da inteligência teórica para a racionalidade prática, não se pode concluir, no pensamento de Aristóteles ao menos, uma relação teleológica, uma relação de finalidade. A filosofia não toma o lugar da sabedoria prática e nem tem seu sentido quando posta ao serviço da vida moral, ou política, ou técnica. Na verdade, é o inverso. A vida prática, seja pela arte, pela moral e pela política, devem servir ao desenvolvimento da inteligência teórica que possui o fim em si mesmo, no próprio conhecimento. Isto é, na verdade, como dito no primeiro capítulo do livro Pequeno Alfa da Metafísica. O desenvolvimento do intelecto especulativo na contemplação, na teoria além da prática, está longe de ser uma disfunção. É, ao contrário, o que caracteriza a ação humana no seu ápice, uma ação perfeita, que possui sentido em si mesma e não em uma obra externa, como Aristóteles defende no capítulo 6 do livro Teta da Metafísica. Isso não significa, contudo, que Aristóteles pense que essa realização do humano na complexidade da sua vida prática se dê de maneira perfeitamente harmônica. Ao utilizar o exemplo de uma vida filosófica, citando Anaxágoras e Tales de Mileto, no capítulo 7 do livro 6 da Ética Nicômaco, ele mostra a dissociação do teórico e do prático pela necessária inutilidade do conhecimento teórico. A questão da relação entre ação prática, técnica, moral, políticas, atividades conduzindo ao exercício da atividade contemplativa, essa problemática, tanto na disputa entre a leitura inclusivista e exclusivista da felicidade na Ética Nicômaco, quanto na questão sobre os modos de vida na política. Era isso. Obrigado. Obrigado, Nélio, pela apresentação. Vou apresentar aqui. Então, boa tarde novamente, pessoal. Quase boa noite, né? Eu sou o Vinícius, eu sou doutorando aqui na Faculdade de Educação, sou orientando do professor Marcos. E assim, eu acho que o meu tema, até um dos colegas brincou, né? Nossa, não tinha onde colocar porque o seu tema não encaixa em nenhuma mesa, né? Mas acho interessante, assim, que, como todo mundo aqui está falando de Aristóteles, acho que cabe um pouquinho, né? Eu sou matemático, eu sou professor de matemática, e como também os colegas falaram, né, tenho essa formação também, que passaram por vários caminhos, né? Então eu fiz matemática, depois eu fui fazer um mestrado em educação matemática e me interessei pelas questões filosóficas e fui estudar Platão. E achei muito natural continuar esses estudos, agora partir para Aristóteles e ver, fazendo um pouco tentando entender um pouco dessa recepção da concepção de matemática de Platão, agora em Aristóteles. E aí eu encontrei, assim, numa autora que é a Elisabetta Catanei, essa perspectiva de que Aristóteles não necessariamente ele está recusando Platão, né, mas que ele está apresentando um avanço. Ele tem um não, mas não é um não de recusa completa. Então, fiz aqui mais ou menos um roteiro, né? Então, eu gostaria de fazer um caminho meio retrospectivo, né? Começar um pouco do contemporâneo e ir pro antigo. Então, o Marcos, ele me provoca muito, assim, né? Sobre, será que a matemática, ela é ou não é paradigma, né? Então, matemática é paradigma, talvez para Platão, mas e para Aristóteles, ela é paradigma? Eu fico pensando hoje, né? Hoje matemática é paradigma, porque muitas vezes eu sei que cada experiência é meio singular, mas você está na escola e geralmente a coordenadora fala assim, olha, a equipe de matemática fez de tal maneira, acho que seria legal todo mundo fazer, mas será que encaixa? Será que ela é modelo para todo mundo? Será que ela
realmente ela é caminho que vai conduzir para a filosofia, para os modos de pensamentos que são mais elaborados, funciona para todos os casos. E aí é uma questão que a gente levanta, né? Uma questão que para mim me interessa muito, né? Quanto que é importante e relevante essa disciplina que, quando você olha nas grades escolares, ela ocupa uma grande parte, né, do tempo, enquanto muitas vezes mais que o dobro de outras disciplinas, né? E quando você olha para o mundo antigo, você já vê essa tensão que tem, né? Porque Platão e Aristóteles vai apresentar um pouco dessa tensão sobre ser ou não paradigma. E aí eu vou começar com Platão. E Platão vai apresentar o símile da linha, e eu separei um pouco essa passagem da República, que é uma passagem que eu acho muito, muito interessante, né? Também por ser matemático. Então, vou só ler aqui para poder contextualizar, né? Platão respondendo, né? Sócrates respondendo. Aprende, então, o que quer dizer com outro segmento do inteligível, daquele que o raciocínio, que aí ele está falando da própria razão, atinge pelo poder da dialética, fazendo das hipóteses, que são as matemáticas, não mais princípios, mas hipóteses de fato, uma espécie de degraus e de pontos de apoio para ir até aquilo que não se admite hipóteses, que é o princípio de tudo, atingindo o qual desce, fixando-se em todas as consequências que daí decorrem, até chegar à conclusão, sem servir em nada de qualquer dado sensível, mas passando das ideias umas às outras e terminando em ideias. Eu não coloquei aqui um diagrama, né? Mas talvez vocês vão se recordar que o símile da linha, o Platão apresenta um diagrama de uma reta e que está separado em duas partes. Uma primeira parte inferior, que é a parte que seria correspondente ao sensível, ao mundo sensível, e uma segunda parte que está superior, que corresponde com o mundo inteligível. E depois ele apresenta umas subdivisões nessa parte, e a primeira parte imediata, logo quando se sai desse sensível, é a parte onde ele coloca e posiciona a matemática. Então, por isso que eu acho muito interessante que ele coloca textualmente que são espécies de degraus e de pontos de apoio. E aí cria para uma analogia que para mim faz muito sentido, uma analogia que também encontro na Catanei, que a matemática ela é uma escada que conduz à razão. Então ela é a escada da razão. Você obrigatoriamente precisa passar por esse estudo. E aí na academia de Platão era anos e anos de estudos sobre a matemática antes de você poder estudar a filosofia, porque você precisava de um período preparatório. Então, aqui a gente tem um paradigma claro. Você precisa aprender matemática, você precisa dessa forma de pensamento, senão você não consegue atingir outras formas de pensamento, não consegue desenvolver o que seria a filosofia. E uma das consequências disso, do fato dela estar nesse mundo que é um mundo inteligível, é que o que Platão vai partir por uma questão de você tem, então, que a matemática ela é composta por formas que são imutáveis, por formas que são eternas, e Aristóteles vai ver nisso um problema, assim, um problema logo de cara, porque se você tem formas que elas são imutáveis, como é então que você poderia fazer, por exemplo, uma adição? Porque se você tem um e o dois, como que você pode, então, querer juntar duas coisas que são duas formas imutáveis? Aí você tem um problema de ordem filosófica. E aí, na própria recepção do Platão, ele vai poder, então, ele vai categorizar isso de uma maneira, né? Ele vai separar, então, os números que são as formas, né? Que ele vai chamar dos números deidéticos, e os números. Isso seria o Platão comentando, o Aristóteles comentando Platão. Os números ou eles seriam eidéticos ou eles seriam aritméticos.
para que os aritméticos sim seriam objetos da matemática das quais você poderia fazer as operações, e os outros não, porque eles seriam apenas formas que existem no reino das formas, né? E, bom, Aristóteles não fica muito satisfeito com isso. Então, nesse sentido, ele oferece um não, né? Nessa, por exemplo, situação aqui da metafísica, ele vai dizer assim, né? Se os objetos matemáticos existem, eles necessariamente ou deverão existir nas coisas sensíveis, como sustentam os pensadores, ou deverão existir separados das mesmas, como dizem outros pensadores. E se não existem em nenhum desses dois modos, ou não existem absolutamente, ou existe de um modo diferente. Aqui, então, ele está fazendo uma objeção clara, né? Uma das coisas que, assim, eu acho difícil no Aristóteles é que ele não diz claramente, então, o que ele entende por matemática. Ele sempre está apresentando definições pela negação. Então, ele está negando aqui que a matemática são substâncias separadas conforme os platonistas do tempo dele. Mas ele não está dizendo o que é. Ao mesmo tempo, ele não está falando que são somente objetos que você pode simplesmente manipular, mas eles não são formas, mas eles também não são totalmente... me fugiu a palavra agora, mas... Ele sempre está tentando encontrar um caminho do meio, mas fica uma zona, às vezes, cinzenta de você conseguir classificar de quão abstrato é esse objeto, mas ao mesmo tempo ele não é uma forma. Mas ele também não deixa de ser abstrato, ele não é necessariamente concreto. Então ele vai oferecendo negações a partir dos seus adversários, mas em nenhum momento ele para apresentar diretamente qual a definição que ele quer. Ele fala assim, vai apresentar uma definição clara. Mas, além disso, apesar disso, eu considero que tem um avanço. Porque, apesar de ele negar os seus predecessores, ele vai oferecer um avanço. Porque ele já vai partir do pressuposto da existência. Porque ele, de uma certa maneira, ele está classificando aqui, então, a matemática como uma ciência. E aí, fazendo a citação aqui dos segundos analíticos, ele diz assim, para a gente poder relembrar, né? Ó, toda ciência demonstrativa concerne a 3 elementos. 1, o sujeito que postula, isto é, o gênero cujos predicados essenciais ela estuda. 2, os chamados axiomas comuns, nas quais a demonstração se funda em última instância. E 3, os predicados cujos diversos significados ela supõe. E aqui a matemática, ela se encaixa nessa definição que ele aparece, né? E se ela se encaixa e ele está considerando ela como uma ciência teorética, então significa que, dado aí o primeiro ponto que o sujeito postula, é necessário que exista, porque uma pessoa não pode estudar algo que não existe. Não pode se produzir ciência em cima daquilo que não é. É necessário, então, pressupor a existência. O matemático faz isso. Ele pressupõe que existem os números, e a partir disso ele faz teoria com isso. Ele pressupõe que existem as formas, e a partir das abstrações ele consegue desenvolver, então, toda toda a sua teoria, né? A partir partindo desses axiomas, ele consegue desenvolver a teoria matemática toda, usando as demonstrações. Depois, mais para frente, tem um interesse que eu tenho de como que isso também influenciou nos elementos do Euclides, né? De você ter, partindo de axiomas, você ter desenvolvimentos lógicos a partir de demonstrações, e aí a partir desses predicados, você ter conclusões e teoremas que são válidos e são sempre válidos, né? Então, matemática ele sempre vai encontrar além de encontrar
logicamente coisas corretas, elas são sempre verdadeiras. Então, tem uma questão de uma verdade fixa que a matemática apresenta. Dado esse pressuposto e dado um certo conjunto de axiomas, você desenvolve coisas que vão ser sempre verdadeiras dentro desses axiomas. Obviamente, se você muda os axiomas, você muda as consequências, mas aí você cria uma nova matemática. E aí eu, voltando assim, eu deixo um pouquinho a provocação, né? Então, ainda assim ele coloca, né? Ele reposicionando ela como uma ciência, ele não está querendo ele não está querendo também esvaziar a matemática completamente, mas ele ajusta. Mas como ele ajusta, ela então não necessariamente é caminho, mas ela contribui. Talvez aqui a gente possa começar a gerar novas perguntas para essa primeira provocação que eu trouxe. Inicialmente, eu pensei em falar isso para vocês, para nossa conversa, e eu estou assim no começo dessa pesquisa, então seria interessante também agora com os minutos a gente vai ter uns minutos para conversar sobre todas as nossas apresentações. Seria bacana também se vocês pudessem apresentar algumas contribuições para como que eu também poderia aprofundar esse meu interesse, né? Pois vocês todos são da linha aí aristotélica, acho que seria bem bacana, né? Mas é isso, gente.